Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para uma live baseada no livro Uma Vida com Propósito. Estamos no 5º dia. Primeiro dia, o start, eu fiz uma live. Depois eu fiz alguns stories, vídeos e hoje de novo uma live. Nós vamos começar essa live fazendo uma retrospectiva de tudo que eu já falei aqui, todos os capítulos dos dias, quais foram os temas. Essa live é para você que crê e você que busca um propósito para a sua vida, entende que está perdida no meio do caminho, assim como eu também já me senti. E se a gente tirar os olhos de Deus, a gente se sente, Então, é a comunhão com Deus, o relacionamento com Ele que faz com que a gente siga num propósito de vida, num propósito que Ele escolheu para nós, não um propósito baseado no nosso repertório, nas nossas crenças, fora dele. Tudo aquilo que é fora dele tem ruptura, tem rachadura, vai ter gap, vai dar ruim em algum momento. O vazio da nossa alma, que só Deus pode preencher, vai continuar lá, gritando, batendo, pedindo para ser escutado, para ser amparado com aquele que tem o poder de fazer isso, com o único que tem o poder de fazer isso, de abraçar a nossa alma, de salvar a nossa alma, de dar a ela tudo aquilo que ela foi feita para ter, que é Jesus. Vou recapitular aqui. No dia 1º, o tema foi Tudo Começa com Deus, Então é tudo na perspectiva de Deus e é tudo colocando Deus em primeiro lugar. No dia 2, você não é um acidente, não é nada aleatório, não foi uma natureza que cuspiu você aqui e você veio através do ventre da sua mãe, da combinação de DNA do seu pai e da sua mãe, não é aleatório dessa forma. Assim diz a palavra, Assim eu creio. Terceiro dia, o que dirige a sua vida? Qual é a força motriz que tem dado direção à sua existência? Dia 4, entendendo que fomos criados para ser eternos. O que a gente é criado para ser eterno? Meu Deus, como assim? Esse é um assunto muito, pelo menos eu acho, um assunto tão misterioso, Quando chegou no dia 4, que eu vi que o tema era esse, eu confesso que eu falei, não sei se eu quero dividir sobre esse tema, porque para mim isso é tão misterioso. E é isso, assim, meu movimento de dividir aqui com vocês é pura e simplesmente de dividir. Não é de ensinar, não é de dizer, olha, eu cheguei lá, então vou te ensinar o caminho, não é isso. A única coisa que eu posso declarar aqui, que de fato é uma verdade aqui, é que eu creio que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. E assim, a motivação desse movimento do propósito, das lives, de todo o propósito que será feito depois do 7º dia, é pura e simplesmente para fazer aquilo que Jesus nos comissionou, que é vá e pregue o Evangelho, faça o seu id, anuncie as boas novas de salvação, compartilhe, faz chegar essa boa notícia a todos, porque o Senhor tem prazer em converter os corações a Ele. Não é uma religião, é a Ele, através do seu Filho, do sangue derramado por Jesus naquela cruz, pelo plano de salvação. Ele tem desejo de fazer isso com todos. Todos. Ele quer dar tempo a todos, que a todos escutem essas palavras de salvação e abram seus ouvidos e tirem as escamas dos seus olhos. E ninguém pode fazer isso. Somente o Espírito Santo de Deus. Mas ele se manifesta quando 2 ou mais se reúnem em nome de Jesus. Ali, Jesus está. Então aqui, embora eu esteja gravando esse vídeo desse lado aqui sozinha, eu sei que tem alguém aí desse lado. Eu sei que esse vídeo vai alcançar outras pessoas, porque ele vai ficar gravado. Então, eu estou fazendo a minha parte, não é com muita leveza, muita alegria. E com muito temor, E tentando fazer com toda a excelência, mas jamais buscando perfeição. Porque enquanto a gente esperar estar perfeito para fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, a gente não vai fazer. Porque o acusador, ele vai estar sempre dizendo que você não é suficiente, que você não sabe o suficiente, que você não tem tudo aquilo que precisa, que você não merece, que você tem culpa, que você... Então, tudo que for acusação, não é Deus que está falando com você. O Espírito Santo de Deus fala como um bom conselheiro, amoroso, cheio de paciência, trazendo sabedoria, trazendo leveza, porém uma responsabilidade de que a mudança está em nós. Tudo aquilo que você quer ver manifestado, toda mudança que você quer ver no outro, tudo aquilo que você acha que é culpa do outro,
Você precisa rever em você, entender o que você precisa mudar. Se você está realmente de acordo com a vontade de Deus. Então, hoje, o dia 5, o tema é enxergando a vida do ponto de vista de Deus. A gente, nasce, cresce numa família com influências, com a nossa personalidade também, com a nossa natureza caída. A gente nasce, cresce, desenvolve verdades absolutas, crenças, paradigmas e vai vendo o mundo pelo filtro dessas realidades. E o mundo que nós estamos inseridos também traz uma demanda que é pertencente a esse mundo e a esses valores desse mundo. Verdades que requerem que você se sinta insuficiente, que você precise conquistar coisas daqui para fora. É claro que nós precisamos, sim, mas é aí que está. É um limite, é um equilíbrio, é um limiar que o Espírito Santo é que te dá, o discernimento da onde você está passando daquilo que a tua alma precisa para aquilo que o mundo está te dizendo que você tem que ter, que você precisa. Por isso que esse 5º dia é muito importante. E por que esses dias assim? Esses dias, do primeiro ao 5º dia, são 40 dias. Então, como eu disse na primeira live, 40 dias o Senhor usa, é um número, é um tempo em que o Senhor usa para transformar muitas coisas, como Ele fez com Moisés, como Ele fez com Davi, como Ele fez com Jesus no deserto. 40 dias tem propósito. Então, o roteiro desse livro nos ajuda, apesar de que outras coisas o Espírito Santo vai trazendo aqui, mas o roteiro ele nos ajuda a fazer essa travessia, a romper essa estrada aí que vai te levar para um outro lugar. E cada um vai chegar ao seu lugar em Deus, no nível que Deus deseja que a gente chegue. Às vezes a gente quer muita coisa e Deus está assim, calma filho, se concentra nisso daqui, porque isso daqui é o passo que você precisa dar. E a partir desse passo, outras coisas vão desabrochar no tempo de Deus. A luz vai iluminando, o caminho vai sendo visto, a realidade vai sendo enxergada. E aí então a gente pode receber, entender aquilo que Deus já preparou pra gente. Que Ele já diz pra nós, Ele já tem... Deus não tem o tempo porque Ele precisa do tempo para nos informar, para nos entregar. Mas Ele precisa que a gente esteja pronto para receber. E isso precisa tirar algumas camadas de dentro de nós. Então, o dia de hoje é para você entender a visão que Deus tem para você, tá? Aqui em Tiago, capítulo 4, verso 14, diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, por mais que a gente faça planos, é do Senhor a última palavra. Por mais que a gente tenha... E aí, eu vou falar sobre isso, quando eu estava preparando aqui essa palavra, esse resumo, essa reflexão, essa live, o que acontece? Muitas das metodologias que nós temos hoje em dia para que você alcance aquilo que você quer, inclusive o coaching, a gente ali acaba lidando com o repertório que a pessoa tem, que nós temos, Qual é o meu repertório? Então, quando eu vou imaginar uma vida extraordinária, quando eu vou desenhar aquilo que eu quero viver, quando eu vou imaginar mesmo, eu vou imaginar, eu vou criar, eu vou pensar alicerçado pelo meu repertório, pelas minhas crenças. E a crença e a realidade do Senhor é outra que a gente não consegue alcançar. Então, muitas vezes a gente limita o poder de Deus na nossa vida por mirar em nosso repertório, naquilo que é extraordinário segundo a nossa limitação. Isso tudo é inválido? Não, não é. Porque muitas vezes, muitas pessoas, e eu pude lidar com muitas assim, estão em uma realidade que estão tão negativas, tão debaixo de tanta escuridão, que você precisa de algo para tirar você daquele estado, quebrar o estado. Mas depois que você quebra o estado, que você sai daquela treva, você precisa caminhar para um lugar certo, porque senão você vai ficar dividido de novo. E aquilo vai te levar para um novo estado de trevas. Então,
Eu não quero fazer parecer pesado, mas eu quero sempre ser muito verdadeira, sempre. Mesmo que eu fale besteira, mas não tem como não ser verdadeira, não tem como eu falar as coisas porque eu ouvi falar. É porque eu experimentei, é porque eu tenho visto, é porque tem lógica pra mim, sabe? Porque eu tenho me dedicado a isso, porque eu tenho passado pela tentativa e erro. Então é muito sincero o que eu digo aqui, partindo, né, passando por mim. Não tem nenhuma pretensão de convencer de nada. Como eu falei no início, né? A minha única pretensão é fazer aquilo que agrada ao Senhor. E isso envolve você, envolve pessoas, né? É uma ordenança do Senhor. Então eu tô aqui cumprindo isso. Então, mas não é para convencer de nada, não é para uma vaidade. Não sei nem por que seria, né? Mas é simplesmente porque o que a gente quer ver acontecendo, a gente tem que ser o primeiro a fazer, né? Às vezes a gente pensa muito... Eu vi um filme esse final de semana que meu irmão mandou pra mim, e o nome do filme é Entrevista com Deus. E às vezes a gente reclama tanto com Deus, por que isso, por que aquilo, e fica numa coisa teórica, numa teologia. E aquilo que a gente precisa modificar, a gente deixa preservado. Não toca nisso aqui não, porque isso aqui, que era o que o personagem fazia, né? Ele estava vivendo um problema, uma falta de perdão, um problema no casamento. E ele queria tocar em tudo, queria saber por que Deus fazia tudo, por que existia maldade no mundo. Porque a única coisa que ele poderia fazer para transformar o mal em bem, ele estava resistindo. Então por que existe o mal no mundo? O mundo é nosso. O mundo, a gente tem a escolha, Deus nos deu escolha. Escolhe entre, existe a bênção e a maldição, e ele diz, escolhe a bênção, meu filho, escolhe a bênção, escolhe a bênção. Mas muitas vezes, pelo nosso ego, a gente escolhe o mal, a gente escolhe revidar, a gente escolhe dizer, comigo não. Mas Deus está dizendo pra gente, tudo bem que você quer ver, tudo bem que você acha que é justo, tudo bem que o mundo merece. O quanto dele você está fazendo no seu dia a dia com as pessoas à sua volta. Não é só com as pessoas que você concorda, não. Com as pessoas que você concorda com a ideia, que tem ideia igual a tua. É o próximo. Jesus fala, amai o próximo como a ti mesmo, é o próximo. Que próximo é esse? O próximo. Perdoa. Acho que olha, quando começa a falar assim, eu não precisava nem falar tudo isso aqui que eu notei, porque o mais importante, Deus já nos falou e é tão divulgado. Ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Então, quanto que a gente tem feito isso? E como que a gente quer ver, então, justiça no mundo? Se a gente não tem sido a justiça de Deus, aquela que a gente já falou, faça meu filho, faça minha filha. A oração que Jesus nos ensinou, não é de vãs repetições, não é de quero muito isso, Deus faz o meu pedido. A oração que Ele nos ensinou, o Pai Nosso. Em uma das partes ela diz, me perdoa, Deus, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Não é eu perdoo, a quem me tenha ofendido. Se eu estou ofendido com alguém agora, eu declaro a Deus que eu perdoo e eu não estou fazendo o que eu falo. Estou sendo hipócrita. Se eu oro o Pai Nosso para sair de casa para trabalhar e eu estou brigada com alguém, eu estou sendo hipócrita. Hipócrita, é isso que eu estou sendo. Então, perdoa. E Deus diz, se você não perdoa, que é um mandamento, né? Perdoa. Se você não perdoa, eu também não te perdoo. Você vai se sentir acusado. Você vai dar brecha para o maligno te acusar quando você não perdoa o outro. Quando você carrega mágoa no seu coração, seja o motivo que for. Não significa que você vai concordar com a ação. Mas você vai fazer aquilo que a palavra diz. Que a graça, o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você vai ser a ação dessa palavra. Na manhã de hoje, escolhe a bênção. Eu escolho a bênção. E a gente é falho, né? Então a nossa natureza é pecaminosa. Então eu estou agora falando isso, mas a gente precisa vigiar, orar, vigiar, porque de manhã a gente declara uma coisa, à noite a gente já está fazendo outra. Assim somos nós somos assim. Mas quando a gente está sempre trazendo à memória aquilo que dá esperança, aquilo que Deus agrada a Deus. Hoje no devocional, gente, eu não comecei a live, tá, o que eu ia falar, mas tudo bem. Eu tô falando que o Espírito Santo tá me mandando falar. Hoje de manhã, quando eu tava fazendo meu devocional, eu tô no Antigo Testamento. Deixa eu só ver onde eu anotei aqui o versículo.
aqui. Eu estou no livro de Reis, né? Em 2 Reis 14, no capítulo 14, versículos 3 e 4, diz assim, peraí que eu só anotei a reflexão, diz assim, olha só, aqui está falando do rei, né? Do rei Amazias. Aqui diz assim, ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás, mas os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O que diz aqui? O livro de Reis, ele fala muito sobre o rei que foi levantado, agradou o Senhor, em algum momento desagradou o Senhor. Rei que foi levantado e desagradou o Senhor. Rei que foi levantado, cheio de expectativa e desagradou o Senhor. Em tudo Deus tem soberania e tudo ele sabia. Mas ele tem propósito. Até no governante ruim, no governante opressor, até nisso o Senhor tem propósito. Se ele levanta uma autoridade, é porque ele tinha propósito naquele levante. É muito extraordinário, né, quando a gente começa a pensar nisso, mas é. Então, por que eu falei, qual foi a reflexão que eu tive hoje? Muitas vezes, o que ele fala aqui? O rei fez o que agradou o Senhor, Deus se agradou dele, mas ele não derrubou todos os altares. Então, o que está dizendo pra gente? Você pode até fazer aquilo certinho, que está agradando a Deus aquilo que você está fazendo. Você pode ter uma conduta boa, você pode estar fazendo tudo segundo o coração de Deus, mas se você ainda tem altares no seu coração sobre coisas que não glorificam a Deus necessariamente, coisas que são muito mais um altar de tua adoração do que o que Deus chamou para fazer. Então, às vezes, tem muitas coisas que não são ilícitas, mas elas ainda são altares no teu coração e que divide a glória com Deus, divide a direção da sua vida com a direção que Deus dá. Muitas vezes você está querendo entender de Deus, mas você não quer deixar aquilo que você acha que vai te justificar, porque o único que nos justifica é Deus. Então, às vezes, você está preso numa realização profissional e Deus já falou para você assim, filha, você não precisa disso, mas dentro de você, você quer provar que você é bom, que você é boa. E dentro do teu repertório, isso significa ser bem-sucedido, ser alguém de valor, ser alguém talentoso, ser alguém, o quê? Que especial. Então, nosso ego quer que a gente se sinta especial diante de todas as pessoas. E como a gente aprendeu isso? A gente aprendeu que ser uma pessoa de destaque era alguém que realmente valia, né? Então, e Deus está chamando a gente para não é isso. Escuta o que eu tenho para você, filho, filha. Escuta qual é a minha vontade e escuta a minha visão para a sua vida. E aí agora começa, gente. Vamos começar as minhas anotações para o capítulo de hoje. Estamos chegando à vida do ponto de vista de Deus. Então, a gente já leu Tiago 4,14 e já falei sobre como, né, a nossa vida ela é formada com como a gente enxerga a vida. Como você vê a vida? Como você vê a sua vida? Você vê a sua vida como um lugar de luta? Você vê que a vida é bela? Você vê que a vida é uma festa? Você vê que a vida é deixa a vida me levar, estou passando por aqui, uhul. Como você vê a vida? Feche seus olhos agora e me diz nos comentários se você quiser, mas mais importante diz para você mesmo qual é a imagem quando eu te pergunto como você vê a vida. Qual é a imagem que vem à mente? Essa imagem é a sua metáfora de vida e consciente ou inconscientemente você está sendo guiado por ela. Você está sendo a tua realidade é esse ambiente dessa imagem. Faz sentido? Se você ainda não conseguiu concentrar a sua mente para isso, para um pouquinho, pensa. Isso influencia a sua vida mais do que você pode perceber. E aí o convite deixa Deus dizer a visão que Ele tem para a sua vida. Porque você pode estar fundamentando a sua vida numa metáfora defeituosa, que não é o plano de que Deus tem para você, não é o propósito que Deus tem para você. Então, assim, para cumprir realmente o propósito que Deus tem para sua vida, você precisa desafiar esses ditados populares, essa verdade popular, o que o mundo diz. Vamos lá em Romanos, capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que está dizendo aqui? Não se conforme com o que o mundo diz que é a vida. Porque para você
experimentar o que é bom, agradável e perfeito é segundo a visão de Deus, é segundo a visão que Deus tem do que é a vida. A Bíblia, e aí aqui eu anotei, a Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, a vida é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Hoje nós vamos falar só dessas 2 primeiras, tá? Essas ideias, elas são os fundamentos para uma vida dirigida por propósito. Então, se você quer um propósito de vida, seja dirigido por Deus. Esquece a tua ideia do que é a palavra de Deus. Esquece. E veja você mesmo. Então, número 1, a vida é um teste. Deus observa como reagimos às pessoas, problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. Ele observa a mais simples ação. Então, Deus, ele está sempre, ele é onipresente, ele está sempre, ele é onisciente, ele é onipotente, ele está sempre conosco. E ele, por mais que você esteja longe dele, nós somos infiéis, mas ele é fiel. Às vezes Deus vai precisar de um reboliço para te acordar para ele. Aceita logo o chamado, não espera. Procura o Senhor enquanto você pode achar, não espera as coisas apertarem, não espera algo, sabe, mais radical acontecer para que você tenha humildade de reconhecer ali o que Deus está falando para você. Faz assim. Então, você será testado então por várias coisas. Grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas. Você está sendo testado. Críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Então, em tudo Deus tem propósito, porque o que Deus está querendo fazer? Em tudo que a gente reage, Deus está querendo forjar o teu caráter, Ele está querendo alinhar o teu coração com o dele. E em tudo que a gente vive, a gente está tendo oportunidade disso. É porque muitas vezes a gente não quer lidar com isso. A gente não quer essa responsabilidade. Mas é exatamente nessa responsabilidade que a gente vai ter a liberdade que a gente tanto quer, que a nossa alma tanto procura. A vida na Terra é um teste. Essa metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou Abraão ao lhe pedir que oferecesse o filho Isaque. Deus provou Jacó quando esse precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden. E Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova por Deus. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas, como José, Ruth, Esther e Daniel. Então os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa, e toda a vida, tudo que a gente passa vai revelar o nosso coração. Para quem? Para Deus? Não, Deus já conhece o nosso coração, vai revelar para nós. Mas para isso a gente precisa estar humilde, querendo entender, porque somente através do reconhecimento do que está em nosso coração é que a gente consegue entregar a Deus, se arrepender, se humilhar para Deus e dizer: entendi, Senhor. Aquele mal que eu vejo fora de mim, eu tenho aqui dentro de mim. Então Deus está te dando oportunidade hoje para que você... O que você quer que você esteja passando aí? Ou uma mudança de planos, ou um problema insolúvel, uma doença incurável, uma crítica injusta que você esteja vivendo, uma injustiça. Deus vai usar isso daí para que forjar o seu caráter, para alinhar o seu coração ao dele. Se volta para ele. Não murmure, não lance palavras de maldição contra alguém, não se revolte contra Deus, que é soberano. Deus não precisa de nós somos criação dele. Às vezes a gente esquece isso, né? A gente acha que a gente está aqui, Deus é um serviçal nosso, que, poxa, Deus, não é possível que o Senhor esteja deixando passar por isso. Nós somos mimados. Mimados é o que somos. Mas Deus é um bom pai, que tudo o que passamos é porque ele tem algo maior para te entregar quando você passar por essa prova. Então, não reaja como alguém ferido, machucado, e vá para o outro lado que Deus não quer que você vá, né? Que é a murmuração, que é Deus não existe, não é possível. Não. Se humilha diante do Senhor e diz: Deus, me ajuda, me mostra, se revela a mim. Então,
essa é a boa nova vinda dessa reflexão. Aí essa parte aqui está falando do rei Ezequias. O que a gente estava falando, né? Sobre esse momento em que você está passando por uma prova, por um desafio, por um deserto, e Deus tem propósito nisso. E aí a história do rei chamado Ezequias, Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração. Ezequias desfrutava íntima comunhão com Deus, mas num momento crucial da sua vida, o Senhor o deixou só, a fim de testar seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. O que Deus quer, então, nesses desafios que a gente muitas vezes pode enfrentar? Preparar para uma responsabilidade maior. Às vezes a gente quer algo grande, a gente está reclamando da vida que a gente às vezes está levando. Deus quer te entregar, mas você não está passando pelo refino necessário para receber aquilo, aquela responsabilidade. Não é aquele prêmio, é uma responsabilidade. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência, mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, enquanto outros não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. Então a gente vive numa época onde a gente não quer responsabilidade. Eu quero tempo livre, eu quero ser feliz, eu quero bem-estar, eu quero viajar, eu quero uma casa confortável, eu quero comer aquilo que é mais gourmetizado do mundo, eu quero tomar um drink. Tudo bem, os prazeres têm o seu lugar, mas o modelo de vida almejado é um modelo do desfrute, do descompromisso. Então, falar em responsabilidade é quase dizendo, não quero responsabilidade. Já não estou dando conta do que eu tenho que fazer, só que Deus está dizendo assim, ei, deixa eu alinhar tudo isso que você está fazendo. Você está fazendo coisa demais que você nem precisaria estar fazendo só porque você não está alinhando. Você não está organizando. Não está colocando as coisas em ordem, porque você não sabe colocar. Sou eu que sei endireitar as tuas veredas. Sou eu que sei te dizer a ordem das coisas. Então, a gente vive um apelo de conforto e tranquilidade, e não conta comigo não, que é contrário à vontade de Deus. Então o mundo caminha completamente fora, desalinhado, desafinado com o propósito de Deus. E aí é estranho mesmo. Tudo aquilo que Deus diz vai ficando cada vez mais fora da realidade, mais antigo, é antigo isso. Porque a gente está caminhando cada vez para uma realidade que realmente é contrária. E é claro que é bom desfrutar, é bom os prazeres da vida, sim, porém ele tem os seus lugares. Na criação, em 7, Deus deu um dia para descanso. Entende? Então, a nossa vida não é um descansar, não é um deixa a vida me levar. Existem coisas que Deus quer que a gente faça, que a gente tome posição, que a gente esteja naquele lugar. Porque senão, mais uma vez, o mundo é muito injusto. Claro. Aquilo que Deus deu para a gente cuidar, a gente não está cuidando. Porque a gente está mais preocupado com o nosso próprio prazer, com o nosso próprio benefício. Então, como que eu vou ver um mundo que manifesta justiça se eu não quero fazer parte disso porque eu estou sem tempo para isso? E a boa notícia é que Deus quer que a gente seja aprovado. Ele não é um teste para ele, igual na escola, que tem pegadinha de pergunta e que é mais para você se dar mal do que para você ser aprovado. Não, Deus quer que a gente seja aprovado. Ele jamais vai permitir que a gente enfrente testes maiores do que a graça que Ele já deu para que a gente passe por aquilo. Então não tem esse ditado popular, Deus não te dá um fardo maior do que você pode aguentar, é porque Ele te deu graça para você passar por aquilo. Aquilo não vai te matar, aquilo vai te desenvolver. Porque Deus te deu graça para isso. Vamos lá em Coríntios agora. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim, Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então Deus é fiel. Crê nisso. Seja o que você está passando, o que você estiver passando. Crê que Deus te deu
graça suficiente para superar isso, mas olha para o lado certo, olha para Ele, que Ele é que vai te dizer, tira isso, coloca isso, faz isso, não faz aquilo. É Ele que vai te dar as ferramentas. Deixa eu ler também Tiago, capítulo 1:12. Só para ir dando as bases bíblicas aqui, se você quiser depois acompanhar, ler o capítulo, deixar Deus falar com você de forma especial. E aí Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então tudo que a gente faz aqui tem valor eterno. Não é pra gente colher assim, a coroa do que a gente faz, não tá nessa vida aqui somente. É claro que Deus nos libertou para uma vida abundante, mas a abundância que, como eu falei esses dias, né, que além da nossa capacidade de imaginar, elas são tesouros nos céus. E aqui a segunda, os três testes, né, que eu falei para vocês, o segundo, das três metáforas, né, a segunda de hoje a gente vai falar de duas, a vida na terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Então tudo que nós temos, Deus nos deu para cuidar. Desde Gênesis lá, Adão e Eva, Deus deu o jardim, deu tudo, deu toda a provisão, toda a perfeição, tudo estava compreendido ali. Deus deu. Ele só disse: cuidem, multipliquem-se, governem. Mas, né, assim como a natureza adâmica, né, nós somos manchados por essa natureza, já desde lá caímos. Ah, Deus não sabia? Não, Deus sabe de todas as coisas. A gente consegue entender? Às vezes não, mas é isso. Então vamos lá em Gênesis 28, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 28. Deus os abençoou, Adão e Eva, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então Deus tudo para que eles cuidassem, né? Então quando a gente faz uma relação com a nossa vida, tudo que Deus te deu, tudo que você tem, Deus te deu para cuidar disso. É como se você fosse um mordomo das coisas que são de Deus. Nada aqui é nosso. Por mais que a gente tenha muitas coisas, a gente vai morrer e essas coisas não vão com a gente. Então Deus deu para que a gente administre e da melhor forma possível. Então Deus deu o seu casamento, Deus deu os seus filhos, o seu trabalho, os seus dons e talentos para que você administre da melhor forma possível, para que você devolva para Ele aquilo tudo que Ele te deu. E qual é a forma da gente devolver para Deus tudo aquilo que Ele nos deu? É impactando, é derramando sobre os outros. É dividindo, é iluminando, é sendo sal e luz, aquilo que Ele nos chamou para ser. Então é usar tudo que a gente tem em prol do outro, todo o amor, em prol da nossa família, em prol do próximo. É tão difícil a gente enxergar essa realidade que o mundo completamente subverte. Mas é isso. Então, assim, o autor até conta uma história de que, né, dando um exemplo, como uma casa de férias emprestada para você e sua família. Você vai passar aquele tempo lá, você vai passar dias ótimos, né, ali, que foi te concedido, mas você precisa cuidar daquilo ali, que não é seu, mas está sob os teus cuidados, né? Então, se a gente vê por aí, às vezes a gente está maldizendo a nossa casa, que às vezes é tão simples, mas Deus te deu um teto. E como que você tem cuidado? Você tem, até nisso, você tem deixado tudo desordenado, porque você está insatisfeito com aquilo que você tem, ou você tem recebido aquilo que Deus te deu e tem feito o melhor ali. Porque quando a gente é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Aqui está escrito na Bíblia. Aquele que é fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar. Como que Ele pode confiar em você se no pouco que Ele te deu você está murmurando, reclamando, maldizendo aquilo que você tem? Então para pensar nisso. Seja fiel no seu pouco. Seja fiel no seu pouco. Não pensar, se eu tivesse tal coisa, aí então eu começaria a fazer isso. Começa agora com o que você tem. Mas você precisa de fato se alegrar com isso, com a essência do que você quer fazer. E não com um aparato que melhora a estética da coisa. Mas a essência. Se você se preocupa com isso, se você é limpo nisso, se você é honesto nisso, todo o mais Deus vai prover. Uma forma da gente materializar essa palavra, que parece filosófica, mas não é como você tem cuidado tanto da sua casa, dos seus filhos, de tudo que Deus te deu e das suas finanças. Como você tem cuidado de tudo que chega às tuas mãos. Como você tem cuidado. Você está muito endividado? Tudo que recebe você gasta? Você tem medo de acabar? Então, reflete você, como você tem administrado os seus recursos financeiros, você tem
semeado na vida de alguém ou na sua própria vida? Você tem guardado um pouco daquilo que você recebe? Você tem doado um pouco daquilo que você recebe? Você tem vivido com 60% da sua renda para os seus gastos? Porque você sabe que 40% você precisa guardar para o seu futuro, guardar para um lazer em família. Enfim, cada um tem várias verdades financeiras hoje em dia, cada um tem, né, a sua linha, mas a gente precisa ter ordem nas nossas finanças, né? Às vezes a gente pensa assim, é fácil falar quando está faltando, né, pro meu sustento mensal, está faltando, como é que eu vou guardar ainda? Olha para o seu sustento mensal, o que tem ali que você pode tirar? Que pequenos prazeres você está se dando, que você pensa que não, mas que está indo grande parte da sua energia naquilo, não só a energia monetária, mas a sua energia de se voltar para aquilo que edifica. Às vezes você está gastando muito tempo em prazeres, coisas que se encerram ali quando aquele prazer acaba. Né? Muito tempo vendo... eu não gosto de ficar condenando, mas assim, muito tempo vendo... assistindo algum programa, televisão, séries, em vícios, ou em murmuração. Quanto você tem gastado o seu tempo? Em Lucas 12:48, vamos abrir lá já nos evangelhos, o evangelho de Jesus, segundo Lucas. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Então, de quem muito é dado, a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Muito será exigido. Então, a quem muito foi confiado, muito será pedido. Então, às vezes a gente quer receber algo muito grande, mas a gente não está dando conta nem do pequeno. E a gente precisa se preparar no pequeno, porque quando a gente receber o grande, a gente vai ter mais responsabilidade em cuidar daquilo, em fazer aquilo conforme a vontade de Deus, em usar aqueles recursos segundo a vontade de Deus, em não esquecer a tua comunhão com Deus quando as coisas estiverem no período da bonança. Então Deus em tudo está forjando o nosso caráter. Eu vou ficar por aqui. Eu espero sinceramente que o Senhor tenha falado profundamente ao seu coração, nem que tenha sido numa frase, nem que tenha sido em um insight, que o Senhor tenha tocado a tua vida através dessa live aqui, através desse momento de louvor a Deus. Obrigada para você que ficou aqui até esse momento. Que Deus abençoe profundamente a você e a sua família, que Ele traga a cura que você precisa, que Ele liberte você daquilo que precisa de libertação, que Ele encontre a sua alma cheia de sede dEle. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigada pela Tua presença, Senhor, que é doce, que é tão forte. Obrigada, Deus. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor possa tocar a vida dessa pessoa que ficou aqui até agora, Pai. Que o Senhor possa falar profundamente ao coração dela, Senhor. Que o Senhor possa libertar ela de todo o mal, de todo o aprisionamento, Senhor. Que o Senhor possa derramar da Tua liberdade, Pai. Que o Senhor possa ensiná-la no caminho que deve andar, Senhor. E que o Senhor possa revelar a ela a Tua vontade, a Tua visão para a vida dela. E todo o propósito que o Senhor preparou mesmo antes dela nascer. Que ela possa crer no Senhor de todo o coração. É assim que eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Se você gostou dessa live, se ela edificou sua vida, compartilhe com outras pessoas que você também gosta, que você também se importa. E comece hoje. Se você perdeu os outros 5 dias, eu não fiz live, mas ficaram nos stories, não estão mais gravados. Mas comece a partir de agora. A partir do que Deus falou com você, começa. São 40 dias de propósito. E a gente se encontra aqui para o 6º dia. Beijo.